fisiología, vamos a estudiar fisiología humana. Quien ya está o estudió otras áreas, saben que tenemos fisiología animal. Veterinário no hay aquí, ¿no? No tenemos ningún veterinario. Tenemos fisiología celular, fisiología molecular, fisiología animal, pero vamos a estudiar fisiología humana. O sea, vamos a estudiar todo ese conjunto de propiedades y funciones de órganos y tejidos. ¿Tá? A pesar de que vamos a ver la fisiología, vamos a ver la fisiología por sistemas, vamos a lembrar que todos eles vão trabalhar em forma conjunta. Então, o tempo inteiro, nós vamos ver agora cardio, né, fisiologia geral, vamos para cardio, lá em respiratório a gente vai ficar voltando para cardio, vamos passar para renal, em renal vamos ficar voltando para cardio, para respiratório. Então, todos eles vão trabalhar sempre em forma conjunta, sim? Para quê? Para tentar manter, como falou a Alexandra, né? Para manter a homeostase. O que é homeostase? Homeostase é aquele equilíbrio, tá? Aquele equilíbrio na composição. Olha a palavra, na composição e no volume do meio interno. Tá? Esse é a homeostase. É manter um equilíbrio. Isso é homeostase, tá? São as características físicas e químicas, por isso que eu falei a composição e volume. Tá? Volume de quê? É água. Então, somos o quê? O que seria o meio interno? É água com componentes, sim? Com eletrolito, com gases, oxigênio, CO2, com glucosa, com proteínas. Então, a fisiologia seria o quê? São todas as ciências, que são ciências que estudam todas essas funções e principalmente são funções para manter a homeostase e os mecanismos de adaptação. Nós vamos ver que essa homeostase não é uma linha, né, constante, tá? Para eu manter aquele equilíbrio, eu preciso sempre estar de olho, aliás, todos os sistemas precisam estar de olho a alguns alarmes que nós temos no corpo, tá? Alarmes que vão medir saturação, alarmes que vão medir a osmolaridade, alarmes que vão estar medindo as pressões, tá? A quantidade de eletrolitos. Então, toda a fisiologia seria o quê? Como cada sistema, sim, vai tentar se adaptar em forma constante para ativar mudanças ou ativar funções para tentar manter esse equilíbrio. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. E qualquer coisinha, qualquer momento que alguém, nossa, prof, não entendi isso, levanta a mão, tá? Ou me corta que eu explico, tá? Eu não me importo. Pausa. Não me importo em comer em sala de aula, não me importo em entrar e sair na hora, não precisa pedir licença para entrar e sair, não me importa chegar atrasado, não me importa se alguém levanta e vai embora para sempre, não me importa. Só me importo em ficar conversando em voz alta, pegar o telefone, atender uma ligação e ficar conversando, porque isso distrai o resto, tá? Agora, na metade da aula, levantar e perguntar ou comer, tipo, gente, estamos na faculdade, tá? Então, entrar, sair, chegar atrasado, abrir a porta, ir no banheiro, não precisa pedir licença. É só levantar e ir, pronto. Tá bom? Combinado? Fechou. Continua. Play. Então, esse conceito de homeostase já está incorporado faz muito tempo, sim? Desde 1926 que esse termo começou a ser utilizado. O que eu devo entender? Que quando eu falo de homeostase, sim, como eu falei, é a capacidade do nosso corpo de regular composição e volume, eu estou falando dessa homeostase do meio interno. O que é o meio interno? Alguém sabe me dizer o que é o meio interno? É o ambiente que está em volta das células, no caso do extracelular. Exato. Então, sempre que eu falo de homeostase no meio interno,
Estou me referindo a líquido extracelular, tá? E, na verdade, é o único espaço que eu consigo também avaliar, né? É o único espaço que eu também consigo modificar, tá? Se eu vou aplicar uma medicação, se eu vou colocar uma via ou vou fazer uma hidratação, com soro, eu estou colocando em que lugar? No líquido extracelular. Se eu quero avaliar as condições metabólicas do meu paciente, tá? Eu vou fazer uma extração de sangue e eu estou avaliando o quê? O líquido extracelular. Não tem como avaliar o intracelular, tá? E por que é tão importante esse líquido extracelular? Porque ele fica ao redor, né? Banhando, em espanhol seria cobrindo, exatamente. Acho que em português também, né? Cobrindo a célula. Gente, e a célula é um bebê recém-nascido, não sabe fazer absolutamente nada por si mesmo, tá? A célula não consegue ir até, a célula hepática não vai até o pulmão pegar oxigênio e voltar para o fígado, né? A célula está ali, ela está dentro de um órgão, está num local específico e ela depende 100% do aporte a partir desse extracelular de tudo, tá? De nutrientes, de eletrolitos, de glucosa, de gases, de oxigênio, e depende desse extracelular para ela se desfazer daquilo que não serve mais para ela, né? Produtos de degradação celular, produtos de degradação proteica, o CO2 que ela fica produzindo. Então, é muito importante que eu tenha todos os mecanismos funcionando, tá? Para manter constante ou relativamente constante, olha essa palavra, relativamente constante, a composição desse extracelular e o volume, tá? Qual que é o volume normal do extracelular? Vamos falar do intravascular. Lembra que extracelular e intravascular é muito rápido. O líquido extracelular está dividido em intravascular, que seria o quê? A sangue, né? E 5 litros. Intersticial. Tá? Então eu preciso manter sempre, não só desse. Porque lembra que o interstício é pouco, tá? O interstício são às vezes micrômetros, tá? Entre o capilar e a célula. Então o interstício é um mero intermediário entre o intravascular e o intracelular. Tá? O importante é esse aqui e esse aqui. O interstício é uma passagem, tá? Uma passagem que está entre o capilar e a célula. Por que eu falei o capilar e não entre a artéria e a veia? Como? Ai meu Deus, eu sou surda. Ele tem contato mais direto com o tecido? Por quê? Porque ele precisa levar o aporte de oxigênio e nutrientes para aquele tecido. E ele tem um contato mais íntimo. Mas por que tem contato mais íntimo? Porque é menor? Não. Porque pelo tipo de tecido que ele tem? Por quê? É onde termina a parte dos capilares para fazer retornar, levar oxigênio e retornar. Sabe aquele brincadeira frio, morno? Ele consegue fazer um passo de nutrientes, ele tem essa capacidade? Quente. Isso. É no único lugar onde tem intercâmbio de tudo, né? No único lugar onde existe troca de tudo é no capilar. Eu perco oxigênio nas artérias, eu vou fazendo troca? Não, né? Senão eu perderia, imagina a pressão de oxigênio do pulmão até chegar no pé, perdeu tudo, né? Já não chega nada lá, você vai perdendo. Então, é no único lugar onde existe troca. Troca de quê? De tudo, né? Onde a água fica passando como? Livremente. Lembra que a água vai e volta livremente, nada freia a água.
Agora, nutrientes, a glucosa, hormônios, que mais? Eletrolitos, os gases, como? Então, toda essa troca acontece somente no capilar. Por que não acontece antes? Ou depois? Porque senão se perderia. Não ia chegar diretamente no corpo. Mas por quê? Vocês viram isso em histologia, né? Só às vezes tem uma forma diferente para conduzir, não só para. Vocês têm camadas na veia, na artéria, que não permite, né, a passagem. Né? Somente o capilar que permite a passagem. Por quê? Primeiro porque ele perde aquela capa muscular. Vocês viram nisso? Histologia. Ele não tem as outras coisas. Claro. E aí o endotélio já começa a ser mais fenestrado, né? Começa a ser mais espaçado entre uma célula e a outra, tá? Então ali fica tudo mais fininho, a basal é tudo fininho. E não sei se vocês já viram um corte citológico, um capilar, né? Então ali que passa tudo. E nós temos ainda a capacidade de, dependendo da situação, aumentar ou diminuir a permeabilidade capilar, ou não? Por exemplo, me dê um exemplo. Quando que eu aumentaria a permeabilidade capilar? Gente, eu não tenho libreta preta que vou anotar. Fiz uma pergunta besta. Essa aqui vou... Pressão alta. Pressão alta? Boa. No caso, a pressão alta, por exemplo, se for um capilar muito importante, como por exemplo o glomérulo, né? O glomérulo é um capilar, meu Deus, que cuida aquele glomérulo, né? Porque lembre que o glomérulo, quando ele morre, já era. Pronto, acabou, não se reconstitui. Então, sim, quando a pressão se eleva, né? O mecanismo de defesa, de adaptação, que é a homeostase, de adaptação é dilatar para preservar o endotélio. Ótimo. Que outra situação? Exemplificar o nome, mas aquela. A gente faz aquele tilt-pet, que a gente fica numa maca de cabeça para baixo, para o vaso vagal. Induzir a pressão arterial a baixar através dessa manobra. Mais simples, gente. Exercício. O que acontece no exercício? Atividade física. Adrenalina. Por exemplo, no exercício, né? No exercício, o que acontece com o músculo? Precisa mais que? E o que acontece com o capilar? Claro, né? Aumentou. Então, não vamos falamos de músculo, exercício, mas vamos falar qualquer órgão que aumente a sua demanda. Qualquer órgão que esteja precisando, naquele momento, mais nutriente, mais glucosa, mais oxigênio, vai fazer o quê? Aumentar a permeabilidade. Como que se aumenta a permeabilidade? A missão também seria? Dilatando. Bexiga cheia ou não? Não, ali estamos falando do músculo, né? Não tem nada a ver com o capilar. Uma grande alteração de Também, exato, tá? Então, qualquer situação onde eu precise aumentar o aporte, né, ou aumentar o fluxo nesse local, vai vasodilatar e aumentar a permeabilidade. Então, eu tenho essa capacidade, né, de aumentar ou diminuir a permeabilidade capilar. Pergunto para você, a linfa é intravascular? Eu acho que sim. Então é. Isso aí. Ô, prof, e no caso de você sentir muito frio, calor, também é minha habilidade. Vasoconstrição, no caso? É. Seria vasodilatação, seria. É no seu braço circunflexo. Professor, porque quando fala aqui no momento de estresse, também não dizer que o momento de estresse, porque tem alguns pontos que ele não fica registrado. Ai, que legal. Você está com muita fome de fisiologia, né? Muita fome de fisiologia. Então, ela falou do frio, calor. Ali é uma questão física. Ou não? O calor faz o quê?
dilata. E o frio faz o quê? O contrário, tá? Então, logicamente, você vai ter uma vasodilatação no calor e uma vasoconstrição no frio, independentemente do que você sinta. A sensação de frio e calor é uma questão de percepção, né? Ele tem uma percepção da temperatura e ele, evidentemente, tem outra percepção. Ele está no mesmo ambiente, tá? Então, ele parece que está no verão e ele está no polo norte, né? Então, assim, é uma questão de percepção. Então, a gente vai falar da temperatura ambiental quanto à vasoconstrição e vasodilatação, tá? Tá bom? Agora, alguém falou febre. Bom, a febre já é inflamação, tá? A inflamação, vocês vão ver isso em no processo inflamatório, eu vou liberar citoquinas, interleuquinas, tá? Que são substâncias liberadas pela própria célula inflamatória, vocês vão estudar isso, e uma delas, tem capacidade de aumentar a temperatura, tá? E a sua vez a elevação da temperatura no local está causada por uma vasodilatação local, tá? Então, geralmente o local onde vocês, tipo, veio um mosquito, picou, né? Ou inflamou, ou infeccionou, está infeccionado. Pronto, ali vai estar sempre mais quentinho, por quê? Porque existe uma vasodilatação local importante. Isso também eleva a temperatura do local. No caso da inflamação, essa vasodilatação, ela vem para ajudar a permeabilidade das células necessárias naquela região ali, ou não? A inflamação é necessária. Ela aumenta a temperatura e aumento dessa temperatura causa uma vasodilatação local. Tem duas situações. Uma que é a febre, que é central, e outra coisa é o aumento de temperatura local que é causada por vasodilatação local. Tá? Tipo, temperatura corporal normal, mas ali está quente, por vasodilatação. A febre já é uma condição central. Sim? Não vamos, até podemos tocar nesse assunto. Não está no cronograma, podemos falar disso em neuro, quando a gente fala de mecanismos de alarme. Mas a inflamação é necessária, né? A febre é necessária, por quê? E porque, dependendo do nível da febre, ela mesma combate a... Pense, por exemplo, eu vou comer, tá, você tem um bebê. Você tem um bebê e vão dar uma mamadeira para o bebê. E eu pego de uma sacola uma mamadeira, falo, pronto, bota aqui o leite e vocês vão falar, eca, o que vocês fazem com a mamadeira? Bom? Como? Ferver, né? Vocês vão dizer. Então, o que é a febre central? Uma tentativa de ferver, de queimar, de cozinhar, desnaturalizar as proteínas dos agentes que estão causando a infecção, tá? Lembre que febre é sinônimo de infecção, tá? Porque está tendo um agente infeccioso. Só que, no meio termo, ele desnaturaliza também as proteínas do músculo, né? Então, depois da febre fica tudo dolorido, com mal-estar. Mas é isso, né? Antigamente, quando não existiam antibióticos nem antitérmicos, medicamentosos, né? Eles falavam, né? A febre tem que deixar. A febre tem que deixar, vai matar todos os bichos. A febre se sobreviver a febre, está curada. De fato, né? Matou tudo, ferveu tudo. O problema é que às vezes a febre vai causando outras complicações. Inclusive, tem linhas. Sabem que hoje em dia na medicina tem as linhas naturalistas. Não, tem homeopatia, tem uma linha, mas dentro da naturalista, né, estão tendo, são aquelas linhas os antivacinas, não sei se aqui temos alguém. Canabidiol. Não, o canabidiol é outra coisa, né? Mas a naturalista que não quer nenhuma intervenção, né? Tipo, são contra a vacina, contra tudo, né? Contra tudo. Qualquer coisa que seja injetável. Sim, eu sou tem que ser no meio termo, né?
não tem que medicar por qualquer coisa, mas também não precisa deixar no livre-arbítrio, né? Tipo, bom, se Deus, se os espíritos vão querer que a pessoa se cure, vai esperar. Não, a gente tem que intervir. Mas está tendo essa linha de pensamento dos pediatras, né? De não tratar a febre em crianças, né? Recomendo, inclusive, isso. Bom, mas voltando aqui, mais alguma dúvida? Já falou tudo que tinha para falar. Então, aqui, a homeostase é isso, tá? É tudo que o nosso corpo faz, e isso que a gente vai estudar em fisiologia. Tudo que o nosso corpo faz para nos manter vivos. Apesar de que a palavra homeostase, a gente fica pensando, mas homeo é igual a estase separada. Não é uma coisa estática, tá? Não é uma coisa estática. Se a gente vai ver, né? Nós sempre temos que nos manter uma relativa normalidade. Inclusive, se vocês vão tirar sangue, se vão fazer um exame de laboratório de sangue, quando recebem o informe, no informe ao lado, tienen uma coisa que diz rango de referência. O que é o rango de referência? É o rango, em espanhol se diz rango, em donde de aqui até aqui é normal, tá? Então, isso nos dá uma referência de que entre esse e esse, isso aqui é normal, tá? Então, nossa homeostase está se mantendo sempre ali, sim? Nós não somos estáticos, tá? A gente não consegue manter composição, volume em forma estática sempre normal. Nós vamos variando, e se nossos sistemas fisiológicos funcionam bem, eles vão fazer que a gente sempre se mantenha dentro da normalidade. Mas, meu Deus, a gente varia assim? Claro que varia. Tá? Varia se eu estiver numa situação de estresse, se eu estiver com qualquer alteração do sono, depende da minha alimentação, depende do grau de atividade física, depende do grau de hidratação, depende dos meus hormônios, né? A mulher tem mais ainda variação hormonal, depende se estou passando por um processo inflamatório, tá? Então, essa variação é normal. Se vocês vão tirar sangue hoje de manhã, hoje à tarde e amanhã de manhã, não vão achar um valor igual ao outro, tá? De nada, tá? Todos eles vão ter variações, mas sempre se mantendo dentro da normalidade. Então, essa oscilação, eu gosto de pensar nela como um barquinho flutuando no mar, tá? Ele não pode afundar, ele não pode flutuar magicamente, tá? Ele vai se manter sempre na superfície, mas sempre assim, né? Sobe, desce. E isso aí é graças a esses mecanismos que estão constantemente se acionando para me manter dentro da normalidade. Se eu resolver, por exemplo, manter normalidade em quê? Composição e volume, sempre composição e volume do extracelular. Se eu resolver fazer uma corrida, alguém aqui é corredor? É nós. Então, se alguém resolver fazer, tipo, magicamente, num dia, ele resolve, pronto, eu quero virar fitness, vou começar a correr. Daí resolve, você conhece o Lago da República? Vocês viram que ali todo mundo resolve correr. Deve ter alguma coisa ali, um encanto especial. Pronto, daí ela resolveu começar sua vida fitness um sábado, 2 da tarde, em janeiro. Daí foi lá e resolveu. Vocês vão ver. Alguém mora para lá, perto de você? É bem comum ver pessoas correndo ao redor do lago, né? E nesse horário da tarde, porque a pessoa trabalha de manhã, trabalha à tarde, depois do almoço sai para correr. Eu ia depois do almoço. Então ela fala, pronto, vou começar a correr. Vou lá correr, 2 da tarde, em janeiro. O que vai acontecer? Ela vai suar muito. Pronto, ela vai suar muito. O que vai acontecer com o volume? Vai diminuir, tá? O que vai acontecer com esse volume baixo? Vai desidratar. E ali eu preciso manter volume em composição. Então ali, por exemplo, nessa situação vai se acionar, por exemplo, alarmes de composição que vão falar, meu Deus, a minha osmolaridade. Já viram o que é osmolaridade, né?
que é a osmolaridade? Mas especificamente, A estabilidade do corpo, do funcionamento dos órgãos. alguém sabe definir osmolaridade? Ela falou que tem a ver com... Gente, você viu isso em biofísica. Todo mundo passou biofísica? A passagem da água, a necessidade da água na. Tem a ver com isso, mas não definido. Isso. Por? Solvente. Exato. Essa é a osmolaridade. É a concentração. Alguém googleou? Não, né? Ah, tá. Trapaceado. É a concentração de soluto em 1 litro de água. Então eu posso medir a osmolaridade desse líquido aqui? Não. Sim. Todo líquido vai ter uma osmolaridade, tá? Porque é a concentração de soluto por litro de água, tá? Eu posso medir a osmolaridade da Coca-Cola, eu posso medir a osmolaridade do café, eu posso medir a osmolaridade. É importante saber isso? Fundamental. Por quê? Porque nós temos uma osmolaridade normal no nosso corpo, que é 290, a gente arredondeia em 300, tá? Então, a osmolaridade do nosso corpo é 300 miliosmoles por litro, tá? Essa é a osmolaridade normal do nosso corpo. Nosso xixi, o sangue, o líquido intersticial, o líquido cefalorraquídeo, todos os líquidos têm a mesma osmolaridade. Por que tem a mesma osmolaridade? Por que um líquido não tem uma osmolaridade diferente do outro? Eu estou só perguntando para saber até onde eu posso continuar ou quanto eu tenho que voltar para trás. Falei que todos os líquidos corporais possuem a mesma osmolaridade. Osmolaridade, não combinamos que é concentração de soluto por litro de água. Né? Concentração de soluto por litro de água é osmolaridade. Por que? Agora, por que essa afirmação de que todos os líquidos corporais têm a mesma osmolaridade? Você tem que saber isso porque chega um paciente no plantão, você tem que, a enfermeira vem, a enfermeira vai falar, doutor, que hidratação a gente faz nele? Você tem que saber o tipo de hidratação, né? Depende da osmolaridade do paciente, o tipo de hidratação que você tem que fazer. Mas não vê a homeostase, não. Como? Homeostase. Para incentivar a. Agora eu estou perguntando, por que todos os líquidos corporais têm a mesma osmolaridade? A água se move, Porque a água se move livremente, né? Ou não? Tá. Então pensem no movimento da água naqueles desenhinhos do livro clássico, né? Onde mostra com 2 compartimentos com uma membrana no meio, né? Esse aqui do ensino médio, assim, o clássico, tá? O que nós vamos ter nos 2 compartimentos? De um lado podemos ter pouco soluto, do outro lado muito soluto. A água vai ir de onde para onde? Se essa aqui é A e essa aqui é B. A água vai se mover sempre em que direção? É o que tem mais para menos. Da quantidade mais soluto. Do menos concentrado para mais concentrado. A água vai, agora porque a água é atraída. Ela é atraída, ela é chamada, tá? Então a água vai sempre ir atrás do soluto. E isso aqui, esse conceito, é básico para a gente entender o funcionamento do rim, tá? Então a água sempre vai atrás do soluto. Perfeito. Então eu vou ter movimento de água para cá. Então eu vou ter um pouquinho de soluto aqui e aqui vou ter bem mais água, né? Porque aqui tem muito mais soluto. Agora a minha pergunta é, a osmolaridade de A é a mesma osmolaridade de B? Sim, porque é a mesma concentração, é porcentagem, tá? É a mesma concentração de soluto por volume, mesma concentração de soluto por volume. Então, todos os líquidos corporais
tem que ter a mesma molaridade, né? Porque nós somos feitos de compartimento com membrana no meio, tá? E nós temos sempre na membrana aquelas aquaporinas que vão permitir essa livre passagem. Esse conceito é tão básico, né? Uma coisa tão básica que tem que entender de que a água está constantemente em movimento, a água fica passando constantemente. A água do intracelular não está ali, estática e presa, tá? Ela, de repente, as molaridades do interstício aumentou, a água sai. De repente, a osmolaridade do interstício diminuiu, a água ingressa, tá? Vocês disse que eu falei do interstício, em nenhum momento falei da célula. A célula não tem como mudar a osmolaridade, é o que tem, tá? Tá ali. Lembre que a célula não muda, né? Ela é aquele bebezinho recém-nascido que não consiga se valer por si mesmo. Então, o que eu vou fazer é sempre mudar o meio, tá? Eu vou aumentar ou diminuir a molaridade e conforme a isso, eu vou aumentar ou diminuir a molaridade da minha célula também. E esse conceito, voltando para aquele exemplo de hidratação, tá? Se eu quero, vamos fazer de conta, que eu quero hidratar uma célula, tá? O que eu vou fazer? Vou dar um líquido hiperosmolar, hiposmolar ou isosmolar? Isso ou hipo. O que seria o hiposmolar? Água da torneira. Água mineral. Da torneira, pode ser, dependendo, né? De forte. Aí, em Foz, eu tenho água da torneira. No meu bairro, a água da torneira é boa. Aliás, o engenheiro da Sanepar mora do lado da minha casa e ele me assegurou, e ele bebe água da torneira. Eu falei, mentira. Ele bebe e falei, tá bem, como beber água da torneira? É? Lá em casa tá bem reizinha, só bar. Pois depende do bairro. Aqui não, aí já não pode beber água da torneira. Aí tem que ver a caixa d'água também, né? Não botar culpa no sistema. É por conta disso que no hospital os pacientes têm o balanço índice. Exatamente. Então a gente tem que trabalhar tudo no paciente. Eu tenho que trabalhar como que eu sei as molaridades do meu paciente. Como que eu sei as molaridades do meu paciente? Primeiro, olha só, como que eu sei as molaridades do meu paciente? Como que eu sei que hidratação eu vou fazer nele? Primeiro pelo sintoma, né? Se o paciente chegou desidratado e com signo de desidratação, como que vai estar a osmolaridade do plasma? O que é osmolaridade? Concentração de soluto por litro de água. Então, se eu tenho pouca água, está muito concentrado. Então, como que está a osmolaridade? Alta. Ótimo. Aí tem um sintoma, né? Claro, está desidratado. Mas eu posso avaliar a molaridade pelo exame de eletrolitos, né? Medindo eletrolitos. Eu posso avaliar a molaridade também em forma indireta, avaliando pressão arterial ou não? O que vocês acham? Também, avaliando. Ele falou uma coisa muito importante também. O balanço hídrico, né, no paciente. O que seria o balanço hídrico? Eliminado. Um paciente que não está urinando, por exemplo, tem que prestar atenção, né? Se não for também problema de renal, né? Por falta de volume. O paciente não está urinando, não tem volume. É normal uma desidratação aguda causar insuficiência renal? Sim. Se eu não tenho volume, estou super desidratado, o rim vai ficar jogando fora a água ainda? Não, ele vai reduzir. Só que às vezes reduz tanto que o paciente entra em insuficiência renal, tá? Por exemplo, uma gastroenterite, uma salmonela, uma Klebsiella. São bactérias super agressivas.
Bom, então é importante ter esse conceito, as molaridades. É importante eu entender isso aqui, que a água está constantemente se movimentando de um lado para o outro, sendo atraída pelo soluto, tá? Para sempre manter o equilíbrio, sempre manter a mesma molaridade no interstício, na célula e no plasma, tá? E que tudo que eu vou fazer, todos os meus sistemas vão agir para mudar. Se eu mudo o sangue, com essa teoria, eu mudo o interstício intracelular, ou não? Então, eu mantendo isso aqui em concentração e volume constantes, relativamente constantes, eu consigo manter a minha célula também com composição e volume relativamente constantes. Ótimo! Perfeito! Temos muitos fisiólogos famosos, tá? Aliás, os grandes médicos foram todos fisiólogos. Porque fisiologia é entender como funciona a medicina. Quando pifa, é a doença, né? Mas eu preciso entender a normalidade. Sempre a medicina tentou procurar funcionamento normal para entender. Lembra que no início eles eram loucos para abrir os corpos, ver como que era por dentro, para entender por que a pessoa morria, por que a pessoa adoecia, né? Então sempre a búsqueda, a pesquisa foi para entender o funcionamento normal. Então a gente já entendeu o que é o meio interno. Isso aqui só para lembrar para vocês que 2/3 representam o intracelular, tá? O nosso corpo, apesar de ter 5 litros de sangue circulando aproximadamente, a maioria é célula, então volume de água dentro das células. Na fisiologia, como vocês estão vendo, o estudio vai ser sempre em todos os níveis. ¿Ah? Hasta ahora vieron que no, por tal materia estudian solamente a nivel sistémico. Cuando vieron micro era solamente celular, tisular. Fisiología va a estudiar todos los niveles. Lo vamos a ver desde funcionamiento del sistema, el funcionamiento del órgano, el funcionamiento del tejido, ¿tá? Por ejemplo, cómo es la contracción, la dinámica de la contracción muscular. Y vamos a ver también a nivel químico, ¿tá? Cómo es la movilización de los iones a través de la membrana para generar potencial de acción, por ejemplo, ¿tá? Entonces, fisiología estudia todos los niveles estruturales del cuerpo humano. Bom, isso aqui já falamos, sim? Que nós precisamos sempre manter concentração, volume óptimo. E uma questão interessante é a temperatura, tá? Nós precisamos concentração de tudo, tá? De gases, iones, pH, volume óptimo, né, de água, mas a temperatura também é um grande influenciador do bom funcionamento do sistema. Precisamos sempre manter uma temperatura normal e estar inseridos num ambiente com temperatura ideal também. Já quase finalizando, falei que a aula de hoje era curtinha. Eu queria falar para vocês um conceito importante que vamos ver durante toda a vida, né, que são os conceitos de retroalimentação. Eu não sei se vocês já viram isso aqui, já estudaram, provavelmente em biofísica já viram um pouquinho, tá? Retroalimentação com feedback. Positivo e negativo. Positivo e negativo. Alguém sabe explicar o que é esse feedback? Retroalimentação? A palavra lo diz. É como se fosse uma resposta. Resposta ou não? É tipo uma devolutiva, né? Por exemplo, se eu falo. Qual é o teu nome? Se eu falo para Ana me diz assim: Valéria, faz para mim uma massagem no braço, tá bom. E ela, nossa, tá muito apertado, né? Aí tá. Nossa, agora tá muito leve. Eu preciso da devolutiva para saber qual é a pressão que eu devo colocar, a pressão adequada no braço para ela ter uma melhoria da dor, né? Aí tá bom? Então essa é a devolutiva, né? Só que no feedback, como funciona? Nós vamos ver que essa retroalimentação é importantíssima para eu conseguir me manter aqui. Concorda? Ótimo. Então preciso constantemente dessa retroalimentação. Essa retroalimentação funciona através de dois sistemas, sim, de regulação que trabalham em
forma conjunta, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Muitos já falam de sistema neuroendócrino, porque eles estão entrelaçados, tá? Nós temos estímulos nervosos que causam secreções hormonais, temos estímulos hormonais que produzem uma ação nervosa, uma ação motora, por exemplo, tá? Então, os dois sistemas estão bem entrelaçados e funcionam em conjunto. Por isso que em Físio 2 vamos ver eles juntinhos, tá? Neuro com endócrino. E estes dois sistemas, nervioso e endócrino, são responsáveis de regular, a su vez, os outros sistemas, tá? Muscular, cardíaco, respiratório, renal, sim? Eles funcionam por feedback, principalmente que tipo? Positivo ou negativo? Negativo. Muito bem. Então, como funciona? Eles detectam qualquer tipo de alteração e enviam um sinal, uma resposta. Essa resposta pode ser de que tipo? Positiva, negativa. Motora, contraindo, relaxando? Sensitivo. Não. Lembre que o sensitivo é sempre, lembre que, bom, básico, sensitivo é estímulo, resposta é motor, não existe resposta sensitiva. O sensitivo vai e o que volta, só motor, só motor. Então, como que eu vou voltar essa resposta? Em forma de contração muscular, pode ser contração de uma artéria, ou relajação, pode ser secreção, no caso químico, a secreção de uma hormona, sim? Então, sempre vai ir o estímulo e vai voltar uma resposta que vai ser sempre motor, tá bom? Lembre disso. Sensitivo vai e o que volta é motor. Nessas respostas do sistema nervioso, nós vamos ver que temos um sistema nervioso responsável de todas as funções autonômicas que se chama sistema nervoso autônomo. Já dei a cola ali, né? Sistema nervoso autônomo, que é o famoso simpático e parasimpático. Muito bem. Ele falou um pouquinho antes de situações de estresse. O que acontece? Eu lembrei que tu perguntou isso, né? O que acontece em situação de estresse? Qual é o sistema que se ativa? Simpático. Simpático. Simpático é o sistema da fuga, da alerta. Isso aí. Nós vamos ver isso o tempo todo, tá? Vamos ver isso agora em cardio, vamos falar disso em respiratório, principalmente depois em sistema nervoso. Mas sim, sistema simpático, assim que só a grande rápido, o que acontece no sistema simpático quando se ativa? Vamos falar da luta ou fuga, né? Extremo. Vocês vão caminhando à noite, saiu da faculdade, da UP, à noite chegou lá num bequinho, num lugar mais escuro, e tem o clássico motoqueiro com dois caras na mão, esperando. E aí, encara, sai correndo. Sai correndo. Olha, então para sair correndo, você ativou que sistema? Simpático. O que faz o simpático? Tá, passo a passo. Tá, ela falou ali. Primeiro, aumenta a adrenalina. Que adrenalina? Nós vamos ver que o simpático tem, vocês estudaram isso aqui na anatomia, tem os nervinhos, né? Que vão a cada órgão e liberam a noradrenalina. E que cada órgão vai ter uma resposta a essa noradrenalina. Porém, quando achei os motoqueiros, o simpático foi até a suprarrenal, a medula suprarrenal. E aí estimula a medula para liberar, não é mais o neurotransmissor, é o hormônio. Que hormônio? A adrenalina. Essa adrenalina se libera em grandes quantidades e vai para onde? Pro sangue. E ali vai para tudo quanto que é canto no corpo. E aí que eu tenho uma resposta global. Não é só naquele local específico. Ótimo. Então ali já libera adrenalina, o hormônio adrenalina. Entendi. Pronto. Aí passo a passo. O que acontece? Primeiro,
Aumenta a força de contração e a frequência cardíaca. Para quê? Isso bombeia sangue. Ótimo. O que mais? Suor. Como? A questão da bexiga também, a contração. Não precisa ficar fazendo xixi enquanto estou correndo ou fugindo, né? Então, fecha, né? Fecha o esfíncter e relaxa a bexiga. Pronto, o que mais? Aumenta. Na verdade, broncodilata para melhorar a respiração e o aumento da frequência em consequência, né? Por quê? Porque aumentou o fluxo de sangue, então acaba aumentando a frequência respiratória. Ele fechou o esfíncter, né, da urina, mas no caso o esfíncter do ânus, tem pessoas que em extremo estresse, elas acabam até defecando. Mas isso aí é outra reação, outra reação. Agora, o simpático faz o quê? Fecha esfínteres e relaxa o músculo liso. Então não é só a bexiga, também vai relaxar toda a musculatura lisa do intestino. E não vou ter mais secreções intestinais, tá? Porque causa uma vasoconstrição no intestino. Então todo que estava ali digerindo, né? Lembra que o sistema da digestão é o parasimpático, não é o simpático. Seca a boca, dilata a pupila. Dilata a pupila, preciso luz para enxergar. Para onde que eu vou fugir? O que mais? Suor. Suor também. Frio, principalmente, né? E que escorre aqui ainda. O que mais? O que acontece aqui? Fica perdido, não? Mas o que acontece? Vasodilatação ou vasoconstrição? Vasodilatação. Mas não, o simpático não é vasoconstritor? Só não. É que depende. Ele é vasoconstritor em todos os órgãos, exceto cérebro, coração, pulmão e... Não! Falei que ali vasocontrai, né? Para parar tudo. E nos vasos? O músculo da fuga. O músculo da fuga. Por que falei o músculo da fuga? Esse dia eu estava estudando simpático com meu filho. Falou assim, vasodilata os músculos das pernas. Falei, se for cadeirante. Então é o músculo da fuga, não? Se estiver nadando. Tá? Tem um músculo da fuga, involucrado na fuga. Tá? Então, eu vou vasodilatar somente o músculo da fuga, tá? O resto, a pele contrária, não precisa estar roçada, com pele bonita, né, brilhante. Não, tá? Vasocontrai tudo. E o rim faz o quê? A gente fica branco. Pálido, isso. Vasoconstrição intensa. Nossa, a adrenalina causa uma vasoconstrição intensa, sim? E no rim, faltou rim, ninguém falou do rim. Precisa ficar formando urina, no xixi? Não, né? Então, vasoconstrição também. Sim, vasoconstrição também. E o que faz o parasimpático? Não, é só o contrário, pronto. É só o contrário do simpático. Pronto. Então, olha só quantas respostas, né? Que faz o sistema nervoso. E esse sistema nervoso também, a gente falou do simpático, parasimpático, é a pergunta dele, mas ele age também nas glândulas, tá? Esse simpático parasimpático também age aumentando, diminuindo as secreções glandulares, tanto de glândulas endócrinas quanto de glândulas exócrinas, algumas. E temos também o sistema endócrino. O sistema endócrino também, ele age, a gente falou da adrenalina, né? Olha tudo que a adrenalina faz. A adrenalina como hormônio, ele age aumentando, alterando as secreções hormonais, mas também age sobre o sistema nervoso, né? Porque ela causa vasoconstrição, vasodilatação. Então, os hormônios também vão ter influência sobre o sistema nervoso, tá? Mas principalmente sobre outros hormônios, tá? Eles agem sobre outras glândulas, tá? Estimulando ou inibindo algumas funções celulares, ¿sí? Vamos a estudiar que tenemos glándulas como por ejemplo el hipotálamo y a hipófisis, que son encargadas de secretar
hormonas que são estimulantes ou inibitórias, sí que vão agir, que vão ir hasta órganos-alvo ou outras glândulas para causar um aumento na secreção de outras hormonas, por exemplo. E aqui que fica mais fácil entender o feedback positivo e negativo, tá? Então, por exemplo, alguém me dá um exemplo de feedback negativo? Pressão arterial. E aí você vai se complicar de um jeito. Fala de hormônios, né? Ocitocina é positivo. Aliás, é o único positivo. Como o cortisol? Mas qual que seria o feedback negativo? Quando o T3 e T4 aumentado, e aí T3 e T4 aumentado, não vou lembrar. E aí eu digo a TSH. Lembra por que T? Tiro estimulante. E H, hormona. Se te traz para que seria hormona estimulante, siglas em inglês da tiroides. Para parar de T3 e T4. Claro. Esse, aliás, é o exemplo assim, mais clássico, né? Mais clássico de feedback negativo, tá? Então é aquele assim. Esse aqui, tem a pulseira. Esse aqui seria o TSH, né? O TSH aumenta, isso causa elevação do T3 e T4, que são os hormônios produzidos pela tireoide. Principalmente T4. Mas qual age na célula? T3. Mas por que produz T4? O T3 vai agir. Porque o T3 não dura circular, só o T4. O T4 tem uma vida meia longa, circula, mas quando chega na célula, ele perde o iodo, vira T3 e só T3 que funciona. Tem a ação biológica. Também, mas vamos falar do T3 e T4 primeiro. Está me cansando o braço. Então, o que acontece? Sube o TSH, a hipófise produz TSH para estimular a tireoide. Aí começa a elevar o hormônio tiroideo, só que a própria elevação do tiroideio, da hormona tiroideia, da tiroide, T3 e T4, tem uma ação inibitória. Quando ela começa a se elevar, tem uma ação inibitória sobre a hipófise. Então, a hipófise começa a diminuir no TSH. O TSH diminuindo, é menos estímulo na tiroide. Então, T3 e T4 começa a baixar. T3 e T4 abaixando, estimula a tireoide a produzir TSH. Então, o TSH aumenta. Então, aumenta T3 e T4 aumentando. Então, olha só. Não tem como ser constante. Não tem como ter assim uma linha assim, secreção constante. Apesar de que esses são hormônios de secreção basal. O que é esse basal? Que eu todo o tempo todo estou secretando de manhã, noite, 365 dias do ano, todos os anos da minha vida, eu vou ter uma secreção constante, mas constante nessa gangorra, né? Se mantendo sempre dentro da normalidade, sim? E todos os hormônios vão ter esse feedback negativo, tá? Todos eles. A exceção da ocitocina, né? Que é o único hormônio 100% liberado por feedback positivo. Alguém sabe qual que é o feedback positivo da ocitocina? A sucção durante a amamentação. que hace la oxitocina? Peraí, na sucção, ejeção, perfeito, não produz leite. Quem produz leite é isso. Então ela vai, succiona, ejeta, succiona, ejeta, feedback positivo. Feedback positivo é o estímulo causa uma reação, essa reação eleva o estímulo, que aumenta a reação, que eleva o estímulo, eleva a reação. É aquela bola de neve, né? Que vai aumentando. Só que, qual é o problema do feedback positivo? Ele é muito perigoso, né? Porque não tem freio. No caso da oxitocina, o freio seria simplesmente parar com o estímulo sensitivo, né? Qual é o outro estímulo sensitivo para liberar a oxitocina? Eu ia perguntar sobre isso. No trabalho do parto produz oxitocina também, né? Isso. O que é o estímulo inicial? O único estímulo no trabalho de parto é a dilatação do colo. É a dilatação do colo. Então, quando
a gravidez já chega lá no final, né? Vão se produzindo mudanças na região pélvica, o bebê vai descendo e vai acontecendo o que se chama borramento do cuello uterino, onde o colo, que era bem compridinho, lembra? Todo mundo está visualizando o colo, né? O colo que ele é compridinho, assim. Esse aqui seria o útero. E aqui dentro do colo temos aquele famoso tampão mucoso, tá? O que acontece? Esse colo vai se afinando, né? Vai ficando cada vez mais fininho até ir ficando tão fino que chega nesse estádio, tá? Nesse nível aqui, tá? Se chama borramento do cuello uterino. O que acontece? Aqui já esse tampão mucoso se perde, tanto que você achar o tampão mucoso ou aperta o tampão mucoso é um sinal de que está se iniciando, vai iniciar o trabalho de parto. E o que acontece? Esse colo já é insuficiente para segurar, né, o bebê. Então, quando eu perco o tampão mucoso e o colo conseguiu, já chegou nesse ponto de borramento total, ele cede. E olha só que legal, quando ele cede, aquela pequena dilatação, opa, vai até a neurohipófise e secreta a ocitocina. A ocitocina vai agir em tudo, né? Age tanto no seio quanto no útero. Ela não fala, não, agora vamos lá no útero. Não, ela se liberou no sangue, vai agir. Só que no útero nós vamos ter receptores de ocitocina. E olha só que legal, eles só se desenvolvem no terceiro trimestre de gestação, tá? Os receptores de ocitocina. Então lá, que já vai estar cheio de receptores, eles vão reagir à ocitocina e vão fazer o quê? A contração. Lembra que pela disposição da fibra do útero, a contração do útero não é assim, é assim. As fibras estão dispostas de um jeito, entrelaçadas, em vários sentidos, mas que vão empurrar para baixo. Quando empurra para baixo, o que acontece com o bebê que está aqui? Dilatou mais. Dilatou mais. Aí o que aconteceu? O estímulo sensitivo, hipófise, secretou mais ocitocina. Opa! Contraiu mais. Dilatou mais, contraiu mais, dilatou mais. E o nível de ocitocina aumentando, né? Até que contraiu tanto, as contrações cada vez vão sendo mais intensas, as contrações no começo duraram um pouquinho, vão durar mais tempo, por isso que a progressão do trabalho de parto em contrações com intervalos menores e intensidade de duração mais longa. Até que as contrações são tão intensas que fazem com que o bebê consiga sair. Nasceu o bebê, alguém já tem bebês aqui? Alguém já teve parto? Parto normal? Não. Normal. Existe algum depois do parto para estimular naturalmente a contração uterina? Porque a gente sabe que o protocolo fazer a ocitocina intramuscular logo após o parto, mas não tem nenhum mecanismo natural para estimular essa contração após o parto. Só contração com a mão, você pode estimular. Mas se a amamentação Não age mais no útero. Não, ali você aí eleva a ocitocina, né? Seria a mesma coisa. e não interfere essa ocitocina. É a mesma ocitocina. Ó, olha só, olha só importante, nasceu o bebê, a ocitocina tem uma vida média de umas horas, tá? Então isso é importante porque essa ocitocina precisa voltar esse útero contrair. Por que precisa contrair o útero? Gente, acabou de sair o bebê de lá e logo atrás do bebê saiu quem? A placenta. Quando saiu a placenta aconteceu o quê? Sangramento, hemorragia na placenta tem os cotiledôneos, que são uns dedinhos, estão assim, cravados, né, na parede uterina. Quando aqueles cotiledôneos saem, né, ali que tem a barreira hematoplacentária, né, esse causa um desgarro arterial e aquelas artérias
né? Espichando sangue, eu preciso rapidamente uma contração uterina para fechar, exatamente, para colapsar, exato, coibir a hemorragia. Perfeito. Naturalmente isso acontece sem nenhum problema, instantaneamente, gente. O bebê sai e em pouco tempo, em poucos minutos, o útero vira uma pedra, é duro, uma pedra. Ai, que legal. Ele demora em relaxar se não tiver restos. Né? Às vezes pode acontecer do cirurgião, né, o ginecologista, tem que fazer uma limpeza, tirar todos os restos, tirou todos os restos, o útero vai se contrair, nada vai acontecer, vai continuar tendo sangramento um tempo, normal, né, pouquinho, por quê? Porque tem alguns pequenos capilares ainda ali abertos, então vai ter sangramento, se chama loquio, aquele sangramento, pode durar até um mês, no pós-parto, totalmente normal. Ele vai diminuindo, normal. Pronto, o que acontece se não contrai o útero? Imagino que essa é a tua pergunta, né? É procedimento fazer oxitocina, depende do serviço, né? Mas eu acho ótimo fazer, porque você garante que o útero vai fechar e uma paciente não vai se dessangrar em 30 minutos, né? Meu bebê vai perder a mãe, então é ótimo você ter, né? Como protocolo, fazer oxitocina no corpo da paciente. Mas pode acontecer, se ela teve um parto normal, porque